O som da chuva batendo nas janelas emoldurava a tranquila cena do café movimentado. O forte aroma de café recém-passado se misturava ao doce cheiro de bolos e pães quentinhos. Mateu, vestindo um suéter grosso e jeans, observava pela janela as pessoas correndo sob guarda-chuvas pelas calçadas. O suave burburinho das conversas ao seu redor e o barulho das xícaras sobre as mesas criavam uma atmosfera acolhedora no espaço apertado. Enquanto folheava um livro antigo encontrado na caixa de doações do café, uma fotografia escorregou entre as páginas. Na imagem desbotada, uma mulher com vestido claro sorria diante de uma casa que ele reconheceu imediatamente, a mesma propriedade abandonada na Rua das Flores, prestes a ser demolida para dar lugar a um prédio moderno. A descoberta intrigou Mateu. Naquela tarde, durante as reformas no local, os operários encontraram cartas amareladas e objetos pessoais escondidos atrás de uma parede falsa. Mateu, um historiador amador, foi chamado para examinar os artefatos. Entre cartas de amor rasgadas e um diário incompleto, um detalhe chamou sua atenção: todas as datas mencionadas não correspondiam à linha do tempo conhecida da cidade. Enquanto Mateu mergulhava nas histórias fragmentadas, os relógios na região começaram a falhar. Vizinhos relatavam sonhos vívidos com pessoas que nunca haviam conhecido, e alguns juravam ter visto crianças brincando no jardim da propriedade, embora a casa estivesse vazia por décadas. Naquela noite, durante uma reunião comunitária para discutir o futuro do imóvel, uma mulher chamada Briana revelou que sua avó costumava falar sobre uma maldição ligada ao local. Conforme a lenda, a casa fora construída em um antigo campo onde um grupo de viajantes havia desaparecido misteriosamente. A história parecia fantasiosa até que um dos operários, ao retirar o piso do porão, encontrou uma caixa de metal contendo mapas estelares desenhados à mão e anotações sobre um fenômeno celeste ocorrido em 1912. Os documentos sugeriam que os viajantes tinham testemunhado algo no céu, algo que desafiava a compreensão humana. Em um vasto campo silencioso, um grupo de viajantes acampava sob as estrelas. O crepitar do fogo preenchia o silêncio enquanto compartilhavam histórias de terras distantes e aventuras antigas. A brisa fresca trazia uma sensação de segurança, mas um deles, Adrian, fixava os olhos no céu. Ele notou uma estrela que não deveria estar ali, pulsando em cores indescritíveis. Na manhã seguinte, os viajantes desapareceram sem deixar rastros, exceto pelos mapas e anotações que seriam descobertos um século depois. De volta ao presente, Mateu percebeu que as histórias do passado e os eventos atuais estavam conectados. Todos os afetados pelo distúrbio experimentavam lapsos de memória, visões de momentos que nunca viveram e uma sensação de tempo fragmentado. Briana, que inicialmente duvidava das lendas, começou a reviver memórias que não eram suas, enquanto os relógios na região alternavam entre funcionar normalmente e girar no sentido anti-horário. A comunidade, dividida entre ceticismo e fascínio, organizou vigílias na propriedade para documentar atividades incomuns. Durante uma dessas noites, um estudante de física captou imagens de luzes flutuantes que desafiavam as leis da gravidade. Ao mesmo tempo, um dos diários encontrados revelou que a mulher na foto, Isabela, escrevia sobre portais entre os segundos, onde passado e presente se entrelaçavam. Mateu, cada vez mais obcecado, começou a sonhar com Adrian e os viajantes, vendo através dos olhos deles a estrela anômala. Certa manhã, ele acordou com uma cicatriz no braço que não existia antes, e Briana descobriu que sua avó já falecida aparecia em fotos recentes ao lado de Isabela. A realidade parecia estar se desintegrando, e os moradores, antes unidos apenas pelo desejo de preservar a história local, agora tentavam desesperadamente entender se estavam sendo influenciados por uma força cósmica ou perdendo a sanidade. Na busca por respostas, Mateu visitou um astrofísico recluso que estudava anomalias espaciais. Após analisar os mapas estelares, o cientista murmurou sobre alinhamentos planetários raros e a possibilidade de que certos eventos cósmicos pudessem criar dobras no tecido do tempo. Mas ele alertou: compreender o fenômeno poderia ser perigoso, pois a mente humana não está preparada para realidades não lineares. Enquanto isso, os objetos encontrados na casa da Rua das Flores começaram a se mover sozinhos. Cartas reapareciam em locais já vasculhados, e um relógio de bolso encontrado no porão marcava horas diferentes a cada minuto. A tensão aumentou quando um dos operários, após passar horas no local, desapareceu por 3 dias e, ao retornar, não conseguia explicar onde esteve, apenas repetindo frases em uma língua desconhecida. A cidade, antes indiferente às histórias de maldições, agora se mobilizava.
Psicólogos, físicos e historiadores se uniram para estudar o evento, mas quanto mais descobriam, mais perguntas surgiam. Um dos diários de Isabela mencionava um pacto entre os antigos moradores da casa e entidades chamadas de os sussurrantes, seres que existiam entre os momentos do tempo. Briana, durante uma sessão de hipnose, reviveu a memória de um ritual realizado no porão para conter essas entidades, mas algo deu errado. Mateu, por outro lado, começou a escrever textos em uma caligrafia que não era sua, descrevendo eventos futuros com precisão assombrosa. A comunidade se dividiu. Parte queria demolir a casa para acabar com o fenômeno, enquanto outros acreditavam que isso libertaria o que estava preso. Na noite marcada para a demolição, ocorreu um eclipse lunar e a estrela descrita por Adrian brilhou no céu pela primeira vez em 100 anos. Todos próximos à casa experimentaram um déjà vu coletivo, revivendo momentos aleatórios de suas vidas fora de ordem. Mateu, Briana e o físico observaram horrorizados as paredes do imóvel ficarem transparentes, revelando sombras de pessoas que haviam vivido lá em diferentes épocas. As vozes dos antigos moradores ecoavam, não como fantasmas, mas como memórias vivas. O evento atingiu seu ápice quando o tempo pareceu parar por um instante, e cada pessoa foi confrontada com uma versão alternativa de si mesma. Quando tudo terminou, a casa permaneceu intacta, mas os artefatos desapareceram, assim como as cicatrizes inexplicáveis e marcas que algumas pessoas carregavam. Os dias seguintes foram marcados por uma calmaria frágil. Alguns moradores juravam que o fenômeno havia cessado, enquanto outros insistiam que ele apenas se tornará invisível. Mateu continuou frequentando o café, agora com um novo livro e uma foto diferente na mesa, desta vez, dele e Briana na frente da casa, tirada em um momento que ainda não havia acontecido. O físico publicou um artigo controverso sobre realidades paralelas, mas o retirou horas depois, citando falta de provas. A comunidade seguiu em frente, mas ninguém mais falou sobre a Rua das Flores sem um olhar de cautela. O mistério permaneceu, não como um segredo a ser desvendado, mas como um lembrete de que a realidade é mais fluida do que imaginávamos e que, às vezes, o passado não está atrás, mas ao lado, esperando para ser encontrado. A noite da demolição chegou sem aviso. Enquanto o eclipse lunar tingia o céu de vermelho, Mateu, Briana e um grupo de curiosos se reuniram em frente à casa na Rua das Flores. Os operários contratados para derrubar as paredes recuaram ao verem suas ferramentas se torcerem como se fossem feitas de borracha. O físico, Dr. Fernando, ajustava freneticamente os sensores que havia instalado no local, registrando leituras que desafiavam tudo o que ele já tinha aprendido. De repente, o ar ficou pesado, e um zumbido baixo encheu o espaço, como se o próprio tempo estivesse sendo sugado. Briana agarrou o braço de Mateu, os olhos fixos na janela do segundo andar, onde uma figura espectral de vestido claro, idêntica à mulher da fotografia, observava a cena. Dentro da casa, objetos começaram a se mover sozinhos. Cartas voaram de caixas e se organizaram em pilhas perfeitas no chão do porão. O relógio de bolso encontrado dias antes apareceu na mão de um dos operários, agora marcando o ano de 1912. O homem gritou de terror enquanto sua pele envelhecia décadas em segundos, apenas para voltar ao normal quando o objeto caiu no chão. O pânico se espalhou, mas Mateu, impulsionado por uma força invisível, caminhou até o centro do salão principal. Lá, viu os viajantes do passado, Adrian e seu grupo, sentados ao redor de uma fogueira imaginária, contando histórias sob o mesmo céu estrelado que testemunharam o fenômeno um século antes. Suas vozes ecoavam como sussurros, falando de um pacto quebrado e de algo que respira entre os segundos. Mateu, com a respiração acelerada e os olhos fixos na figura da janela, sentiu uma onda de calma estranha invadir seu corpo. Era como se ele tivesse estado ali antes, em outro tempo, diante da mesma cena. A mulher no vestido claro estendeu a mão, e por um instante, Mateu viu sua própria face refletida nela. O mundo ao redor pareceu desacelerar, e o zumbido do tempo tornou-se uma melodia suave, quase familiar. Ele sabia que precisava agir, mas não sabia como. Enquanto isso, Briana, com lágrimas nos olhos, tentava entender o que estava acontecendo. Ela havia passado semanas revivendo memórias que não eram suas, sonhando com histórias que pareciam pertencer a outra vida. Agora, diante da figura espectral, ela sentiu um vazio profundo, como se algo dentro dela estivesse se despedindo. Ela não é um fantasma, sussurrou para si mesma. Ela é parte de nós. E, sem pensar, ela avançou em direção à casa,
ignorando os gritos dos outros e o medo que crescia em seus corações. O físico, Dr. Fernando, finalmente conseguiu desligar os sensores e olhou para Mateu e Briana com uma mistura de admiração e terror. Isso não é apenas um fenômeno natural, disse, sua voz tremendo. É uma ruptura, uma brecha entre realidades. Se continuarmos aqui, talvez não voltemos mais. Mas Mateu já havia tomado sua decisão. Ele caminhou até a figura da janela, estendendo a mão como se pudesse tocar o véu do tempo. E então, tudo parou. Na manhã seguinte, quando o sol iluminou a Rua das Flores, a casa estava intacta, mas vazia. Nenhum operário, nenhum curioso, ninguém sabia dizer o que havia acontecido. As cartas, os mapas e os objetos misteriosos desapareceram, como se nunca tivessem existido. Mateu e Briana, porém, carregavam consigo uma certeza inabalável. O tempo não era linear, e algumas portas, uma vez abertas, nunca podem ser fechadas novamente. E assim, a cidade voltou à rotina, mas ninguém esqueceu.